Fala galera, beleza? Estamos mais uma vez aqui no canal Team Zimmermann e vamos falar, obviamente, sobre CrossFit. Então já sabe, quer acompanhar, quer saber mais sobre o CrossFit, o que a ciência diz sobre CrossFit, quer ver dia a dia de campeonatos, dica de nutrição para CrossFit, se inscreve no canal, comenta, dá like nos vídeos e vamos que vamos, tamo junto. Hoje a gente vai falar sobre performance no CrossFit. O que a gente vai falar basicamente? Será que tem como nós predizermos o resultado de campeonatos? Será que tem como a gente prever a performance no CrossFit? Ou seja, qual atleta que tem mais predisposição a ganhar tal campeonato ou os campeonatos no geral? O que a ciência diz é que talvez sim. Tem alguns aspectos que a gente consegue prestar mais atenção e se preocupar, o que talvez estejam direcionando um pouquinho mais a característica dos atletas e que com base nisso, talvez a gente consiga prever o resultado e a performance de atletas em campeonatos. E a gente tem algumas assim, vamos dizer que a gente tem uma delas que é hors concours, né? Que tá para fora, mas que aparece em muitos artigos científicos, que é o quê? A experiência em competições. Quanto mais experiência esse atleta tem, melhor ele vai em competições. E isso é visível, conforme a gente acompanha mais competições, a gente vê que a gente diz que o atleta tem mais aquela malícia de competição, sabe levar o judge um pouquinho melhor, sabe o que ele tem que levar para ficar esperando, onde que ele vai descansar lá no ginásio, ele se prepara melhor com alimentação e com suplementação. Então são esses detalhes que fazem muita diferença e que a experiência é que te dá essa bagagem, né? Mas fora isso, quando a gente fala de componentes fisiológicos, tem algumas coisas sim que a gente pode pensar, tá? E o que os artigos mostram é que, dentre outras, duas principais coisas, a base ali tá capacidade aeróbica e resistência muscular. Mais do que nunca, a gente está vendo que a capacidade aeróbica e a resistência muscular fazem muita diferença no CrossFit. E eu venho conversando com os atletas que isso tá mudando, o CrossFit está voltando um pouco para a essência, um pouco para a raiz, e quanto mais resistência muscular localizada, quanto mais capacidade aeróbica esse atleta tem, melhor ele vai desempenhar. Antigamente, na época que a gente começou com o CrossFit, e na época que o TCB mesmo, por exemplo, né, Torneio CrossFit Brasil começou, os próprios atletas falavam que eles vinham com uma bagagem de outros esportes, e às vezes era na agressividade, na força que eles faziam as coisas, né? Não necessariamente tinha muita técnica e a força fazia muita diferença, porque eles conseguiam vencer as cargas ali desse jeito, né? Na grosseria. Às vezes ali você já vê ele fazendo um movimento bonitinho, né? Eu falei, eu vim do esporte de força, meu LPO no começo e pouco de mobilidade era muito no Vai Corinthians, né? Só Da tora na força, mas aí era muito. A gente até começou nos primeiros campeonatos, acredito eu que nos primeiros TCB, todo mundo que estava lá era mais devido ao seu background do que propriamente da vivência do CrossFit, né? Hoje você vê que o esporte evoluiu demais. E hoje em dia não mais. Hoje em dia todo mundo é forte o suficiente. É o que você faz com porcentagens mais baixas daquela tua carga é que vão fazer diferença. Você consegue correr e fazer muito clean and jerk. Vamos pegar a primeira prova das semifinais do CrossFit Games 2024, 800 metros de corrida, 10 clean and jerks. Depois, a gente vem para um componente muito interessante que é a especificidade do treinamento. Então, conforme o CrossFit foi evoluindo como modalidade e as competições foram se moldando e se especializando mais, o treinamento desses atletas, ele tem que também ser mais específico, não só para o CrossFit, mas para cada competição, vocês me entendem? Então, eu gosto de brincar que você vai treinar para a Copa Sur, você já sabe os workouts da Copa Sur, então você não tem mais que ser bom em CrossFit, você tem que ser bom em Copa Sur. Essa é uma das características do CrossFit, né? Quanto mais cedo você sabe as provas do campeonato, mais você pode treinar para elas. Isso não significa ficar testando e retestando a mesma prova. Tem alguns conceitos de periodização e de fisiologia que a gente pode encaixar para que esse atleta melhore naquelas capacidades específicas, naquelas provas específicas, no que a competição está exigindo dele, sem que necessariamente ele precise retestar 1000 vezes o workout, porque não necessariamente toda vez que ele vai retestar ele vai melhor.
Terceiro ponto, que são dois também, assim como o primeiro, força máxima e potência. Como eu falei, todo mundo é forte, mas o que você faz com essa força? Com essa tua força máxima, com essa, meu 100% do back squat, das minhas bases, back squat, deadlift, bench press são altos. Show. Você consegue colocar potência, você consegue transferir esses exercícios de base para um clean jerk, para um snatch explosivo ou não? Você não tem porque você não tem a técnica suficiente ou porque você não consegue desenvolver força suficiente, potência suficiente do core para as extremidades. Você trabalha bem o teu core, você vê que aí já uma coisa já linka a outra. Porque para você transferir força para potência, aqui no meio a gente tem um componente muito importante, que é funcionalidade do teu core. E por último, mas não menos importante, composição corporal e condicionamento. Então assim, o que a gente vê e o que a gente viu nesse último ano no CrossFit Games, os atletas estão muito mais magros, muito mais condicionados, muito mais fibrados. James Sprague ganhou, Dallin Pepper, segundo, Brent Fikowski. Nenhum monstrão, nenhum fordo como a gente via antigamente, né? Então a galera está muito mais longilínea, muito mais magra. Geralmente a gente viu o percentual de gordura dos atletas entre 8 a 10%, e o que a gente vê agora é de 8 até 6%, então baixou isso aí. Então isso tem que ser levado em consideração também, porque esse condicionamento, essa composição corporal influencia no condicionamento, que influencia consequentemente lá nos primeiros, no RML e na capacidade aeróbica. E quando a gente junta tudo isso e coloca na figura de um atleta, a gente consegue definir, hoje em dia mais ou menos, quem que são os atletas que vão se diferenciar, que vão melhor. Então é isso, galera. Você já conhecia esses preditores de performance do CrossFit? Comenta aí embaixo. Fala aí se você concorda, se não concorda, se você acha que tem mais algum e se você realmente concorda comigo que o CrossFit está voltando para a raiz e puxando um pouco mais para condicionamento, capacidade aeróbica e RML. Se inscreve, curte, compartilha. Tamo junto, até a próxima.